Mas quando você está criando, por exemplo, um micro SaaS, uma boa estratégia é você pegar um nicho específico de mercado. Então, em vez de você olhar, por exemplo, vou olhar para todas as enterprises do Brasil. Não, você pode falar, cara, eu vou fazer um software só para as financeiras. Quando nós lançamos o nosso produto, a gente tinha concorrência. Não era o primeiro produto com aquela proposta, mas nós conseguimos fazer um produto que foi mais acessível do que os outros que existiam no mercado, com uma proposta muito melhor. Era muito comum os softwares serem desenvolvidos por anos, meses, anos, né? E só então ter o primeiro contato com o cliente, o que na maioria dos casos acabava sendo uma tragédia. Talvez você não precise nem desenvolver nada para ter o seu primeiro cliente ou para validar o seu produto. Sejam muito bem-vindos ao TSD, seu podcast que vai te ensinar como transformar o seu software em dinheiro. Então, ao longo dos próximos podcasts, a gente vai estar sempre trazendo aqui conhecimentos sobre tecnologia, desenvolvimento de software, empreendedorismo, como tirar sua ideia do papel, tudo isso para que você possa pegar essa ideia que você tem aí e conseguir transformar ela em dinheiro de fato. Não é mesmo, Thiago? É isso aí, Leandro. E já para a gente dar o pontapé inicial aqui no nosso podcast, se apresenta para a galera, para o pessoal te conhecer. Pessoal, muito prazer. Eu sou Leandro Coelho, eu tenho 31 anos. Atualmente eu sou Group Product Manager na ClearSale, então tenho uma jornada bem bacana já aí no mercado de tecnologia e sou um apaixonado tanto por esse mercado de tecnologia quanto pelo empreendedorismo também. Boa. E eu sou o Thiago Tedeschi, hoje eu sou empreendedor. Já trabalhei na CLT durante muitos anos, mas hoje eu atuo com duas empresas, uma que desenvolve software para o mercado digital e uma outra que trabalha com lançamento de infoprodutos. Então, nós temos uma grande bagagem, né, Leandro? Já tem alguns anos que a gente trabalha nessa área e que a gente pode trazer aqui experiências e muitos insights para vocês, para que, quem sabe aí, quem está assistindo a gente agora possa se interessar em ter o seu próprio negócio e gerar uma renda e, quem sabe, fazer desse negócio da vida, né? Que vai realmente, de fato, transformar a sua vida. E agora que você falou, né, comentou esse ponto, né, Thiago, que você é um empreendedor e eu falei para o pessoal que eu trabalho numa grande empresa, né, a galera pode estar pensando, caramba, como é que o Leandro, que está no CLT, né, trabalha numa grande empresa, como é que ele vai me ajudar a empreender, como é que ele vai me ajudar no desenvolvimento do meu próprio software aqui, né? Então, pessoal, aonde que eu vou agregar nessa brincadeira toda, né? Quando você vai criar o seu próprio negócio, principalmente num software, né, desenvolver um projeto ali do zero, é muito importante que a gente aprenda com as grandes empresas, né, com os cases de sucesso, para que você não cometa os erros que as empresas já cometeram, né, para que você consiga ali sair de um ponto onde você já tem algo validado, algo que você sabe que vai funcionar. Então, eu vou estar sempre trazendo essa visão ali de o que o mercado tem de mais moderno no ponto de vista de gestão de produtos, desenvolvimento de software. Então, vou estar sempre contribuindo com essa parte e o Thiago vai conseguir trazer uma visão muito mais empreendedora de quem está ali na trincheira, no dia a dia mesmo, do empreendedorismo, né, Thiago? E eu vou falar para vocês, ainda vou tirar esse cara aqui da CLT e trazer ele para o empreendedorismo. Já está começando aqui com o podcast, Quem né? sabe, quem sabe. Mas, realmente, o que o Leandro falou faz total sentido, porque a gente tem que realmente aprender com os erros de quem errou, de quem sabe o caminho que tem que ser percorrido para chegar no objetivo e trazer isso para a nossa vida, para o nosso trabalho, para que a gente consiga aplicar isso, todos esses ensinamentos. A gente vai passar pelos mesmos desafios, né? Mas para que a gente não cometa os mesmos erros e que a gente encurte o caminho, né? Exatamente. Na verdade, esse é o intuito, é que você tenha o objetivo e você consiga encurtar esse caminho até chegar a esse objetivo. Inclusive, Thiago, acho que uma boa forma da gente começar esse podcast seria você contando pra gente como começou essa sua trajetória empreendedora, né? Sim, com certeza. Posso não parecer, mas eu já tenho 40 anos. Contando um pouco sobre a minha história, eu já trabalhei em algumas empresas grandes também, como o Itaú, por exemplo. Eu já fui funcionário do Itaú, trabalhei por 4 anos dentro do Itaú. Talvez tenha sido a maior empresa que eu trabalhei até hoje. E eu consegui aprender muito lá sobre administração financeira, ou seja, como que eu gerencio as finanças do meu negócio, as finanças pessoais. E isso é um ponto super importante para quem está começando. E depois do Itaú, eu montei uma empresa de publicidade e propaganda, onde até hoje ela existe, porém, em 2014 a gente passou por uns momentos muito difíceis. Eu tive que voltar para a CLT para não fechar a empresa. E aí os meus sócios, que eram meus irmãos, continuaram tocando a empresa. Para que ela não fosse encerrada, eu tive que sair e voltar para a CLT. Então, assim, só para você já ir percebendo que no meio do caminho
você pode passar realmente por grandes desafios e que às vezes você tem que dar um passo para trás para depois você poder avançar mais. Então, esse foi um dos grandes desafios que eu passei. Eu tive que voltar para a CLT. E aí, em 2018, eu fui contratado por uma empresa lá em Portugal e estava para ir embora para Portugal quando algumas coisas aconteceram. Tinha um processo todo burocrático, né, da empresa ter que abrir a vaga para quem estava lá na Europa, para depois. E aí leva uns 6 meses nesse processo para depois eles mandarem um contrato. E aí desse contrato eu levar no consulado para o consulado poder liberar o visto para eu ir. Isso tudo nesse processo todo já estava com a documentação toda liberada, eu levei para o consulado. Como demorou tanto, né? Chegou a pandemia. Foi lá em 2019. Depois de todo esse Depois de processo, todo esse processo, final de 2019, veio a pandemia e várias outras coisas que aconteceram. O meu visto não saiu. E aí, eu já tinha pedido demissão do emprego que eu tinha aqui no Brasil, já tinha vendido tudo que eu tinha. Nossa Senhora. E tava queimando a reserva que eu tinha para ir embora. Eu tava queimando a reserva. E para tentar controlar um pouco isso, eu falei assim: não, eu vou ter que fazer alguma coisa para gerar uma renda. E aí, a princípio, a intenção era gerar uma renda extra ali para aquele momento. Aquele momento específico. E aí, a partir daquele momento, eu comprei um curso de marketing digital. Apesar de eu já ter atuado com publicidade, o marketing digital voltado para infoproduto era algo não totalmente diferente daquilo que eu já tinha feito, mas tinha os detalhes ali Tem as que nuances tem as ali nuances. específicas, né? Exatamente. E aí eu comprei um curso de marketing digital, comecei a estudar, criei um e-book, pra você ter uma ideia, né? Caramba, essa do e-book eu não sabia. Não sabia? Eu criei um e-book. Eu criei um e-book pensando não, levando em consideração o que eu tinha aprendido de finanças. Então eu criei um e-book ensinando sobre investimento. Legal. E aí esse e-book eu coloquei na Hotmart. Coloquei lá na Hotmart e alguns afiliados pegaram esse e-book e venderam. Então saiu algumas vendas ali, eu não lembro agora certo quantas vendas saíram do e-book, mas foi o start para eu Foi aquele clique, né? foi Opa! a virada de chave, porque a partir daquele momento eu percebi que o digital poderia me dar algum resultado. Eu ainda não tinha a dimensão do resultado que eu poderia alcançar, mas aquilo ali já foi algo que eu falei assim, caramba, aqui dá para fazer alguma coisa. Sim. E aí eu continuei aprendendo e estudando, e nesse processo eu conheci 2 pessoas, inclusive foi através de um e-mail, para vocês terem uma ideia, como que o networking é importante e já vai pegando esses insights, porque através de um e-mail que eu mandei para uma pessoa, para o dono de um produto que eu tinha comprado para começar o meu trabalho ali no marketing digital, através de um e-mail que eu mandei para alertar ele de uma pirataria que estavam fazendo com o produto dele, surgiu uma sociedade de uma empresa que hoje fatura milhões no marketing digital. Então, a partir daí, eu comecei uma sociedade com o Carlos e com o Fábio, que foi justamente as pessoas que eu mandei esse e-mail, e iniciamos com um produto. A gente falou assim, vamos fazer um teste com um produto? Tivemos a ideia de um produto e nós fizemos a sociedade e criamos esse produto. Esse produto acabou que ele vendeu bastante. Ele vendeu bastante. Inclusive, é dessa plaquinha aqui, não dá para enxergar muito bem dessa plaquinha aqui, mas já tá meio antiga. Mas é a plaquinha de 2 milhões desse produto, só de um produto, e mesmo assim, hoje ele continua vendendo, esse produto continua vendendo, mas para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 15 produtos na empresa. 15 produtos que nós criamos e são ferramentas realmente criadas, são softwares que nós criamos e que hoje vendem muito. Então, Leandro, a minha história foi essa. Eu sei que para a grande maioria pode parecer algo muito distante. Sim. Ter uma empresa que fatura literalmente milhões, mas a gente começou do zero, cara. Sim, e o ponto legal, até para a gente trazer para o pessoal, Thiago, é como é que vocês tiveram as primeiras ideias aí para esses produtos? Como é que surgiram essas ideias? Porque eu acho que esse é um ponto sempre difícil para quem está começando, né? Como é que eu tenho uma ideia? Às vezes a pessoa tem até sabe fazer o código, já sabe desenvolver e tal, mas trava nesse ponto, né? Como encontrar uma necessidade ali realmente, um problema a ser resolvido de fato, né? Eu aconselho sempre você procurar algo que você já tenha algum domínio. Por exemplo, vamos supor que você seja um engenheiro. Você vai procurar algo que você já tenha um domínio na engenharia e ver uma dor que é muito forte das pessoas. Por exemplo, vamos supor que exista uma necessidade de um software que calcula o tamanho correto de uma janela. Eu não entendo nada de engenharia, tá? Aqui eu tô chutando algo que pode não fazer sentido nenhum, mas um software que calcula o tamanho de uma janela e você vê que no mercado da engenharia, muitos engenheiros precisam disso e ou não existe um software que faça isso, ou então existam softwares que façam, mas você consegue fazer algo melhor do que os que já existem. E foi justamente o que aconteceu. Quando nós lançamos o
produto, o nosso produto, a gente tinha concorrência. Não era o primeiro produto com aquela proposta, mas nós conseguimos fazer um produto que foi mais acessível do que os outros que existiam no mercado, com uma proposta muito melhor. E aí conseguimos ganhar o mercado com esse produto. Era um produto de entrada e depois vieram outros produtos que acabaram complementando. Então a pessoa que comprava um produto nosso, ela poderia adquirir outros produtos porque fazia uma parte de um ecossistema de produtos, que é uma outra coisa que é muito importante quando você vai criar o seu negócio, quando você vai criar o seu produto, é pensar não só naquele produto inicial, mas você já ter uma visão de outros produtos que você pode complementar e com isso você cria produtos mais enxutos, em que você pode colocar um valor mais acessível, porque os clientes vão procurar preço também. Não é só... Sim, com certeza. Não é só... É claro, se você tiver muito valor no produto, o preço acaba não sendo o principal fator ali de decisão da pessoa, se vai ficar com o seu produto ou não. Mas se você consegue ter um bom produto com um preço mais acessível, você com certeza tem muito mais chance de ter sucesso. Aí são várias estratégias, né, de como posicionar seu produto, como entrar no mercado, que a Sim. gente vai explorar aqui ao longo dos próximos podcasts. Então, você pode tentar entrar no mercado ali tendo um custo menor e aí você consegue entrar com um preço melhor, porque você criou uma ferramenta que tem uma eficiência melhor ali, e aí você entra brigando por preço. Ou então você pode achar um mercado completamente novo, que não tem ninguém olhando para ele ainda, então você é o único player ali, então você consegue se posicionar como uma solução mais premium, cobrar um pouco mais caro naquele produto. Então são várias estratégias. E eu lembrei de uma dica aqui, Thiago, para quem tá querendo ter essa ideia, procurando essa ideia. E uma vez eu li num livro que, cara, os bons produtos, eles estão nas gambiarras. Então você tem que ficar sempre de olho. Você viu alguém fazendo uma planilha de Excel para resolver um problema, fazendo uma gambiarra de código ali, mais ou menos, para resolver um problema, cara, aí pode estar uma grande ideia de produto. Porque a gambiarra mostra duas coisas muito fundamentais, assim, pra gente. Primeiro que existe um problema de fato, porque se a pessoa, né, está se dando ao trabalho ali para resolver, existe esse problema, e esse problema importa para aquela pessoa. Então, provavelmente, se ela não resolve ele, ou ela perde tempo, ou ela perde dinheiro, ou ela deixa de ganhar dinheiro, que às vezes é pior ainda. Então, onde tem a gambiarra, tem uma boa ideia. Então, assim, se você está tendo ideia, está num evento, ou está conversando com algum familiar, algum amigo, pergunta, cara, qual o problema que você está tendo? Qual é o maior problema que você tem no seu trabalho hoje, ou em alguma outra prática que a pessoa tenha? Onde você mais gasta tempo com planilha? Onde você gasta mais tempo executando uma tarefa ali repetitiva? Aí estão bons sinais de que pode ter um problema legal para você resolver com um software, por exemplo, né? Exatamente. E uma outra coisa que você falou da gambiarra é que quando a gente tem a gambiarra, a gente tem um problema que ele foi mal resolvido. Exato. Então, se esse problema foi mal resolvido, você pode criar algo que vai trazer tanto benefício para a pessoa, uma solução, né, poderosa ali para o cliente, que você acaba, de repente, navegando num mar azul, num oceano azul. Entendeu? Então, essa é uma grande dica, realmente. E sempre procura aquela dor, realmente, aquilo que as pessoas, têm um grande volume de pessoas que precisam daquela solução e é uma dor latente. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma dor de cabeça, certo? Você está com uma dor de cabeça. Aquela dor de cabeça, ela não é constante. Quando você tem uma dor de cabeça assim, um dia você tem, passou 7 dias, tive outra, mas não é aquilo que é constante, não é uma coisa diária. Você vai no médico? Provavelmente não. Não vai. Mas se você tem uma dor de cabeça, que é todo dia ali, segunda-feira, você acorda com dor de cabeça, você vai dormir, tá com dor de cabeça, você acorda na terça, tá com... O que você vai fazer? Vai no médico. Você vai no médico e você vai procurar uma solução para aquilo. Inclusive, talvez vai pagar caro num médico que você sabe que vai resolver aquela sua dor, né? Pois é. Então, essa é a ideia. Você tem que ter algo que as pessoas estejam passando por problemas ou precisam de uma agilidade para facilitar um trabalho, facilitar um serviço e que seja realmente algo que todo dia ali a pessoa vai precisar. E aquilo que a gente falou de ter um software mais enxuto, a gente poderia até falar um pouco também sobre os micro SaaS. Exato. Né? Grande tendência. Uma grande tendência de ter cada vez mais sistemas que você consegue desenvolver de uma forma mais rápida, testar mais rápido, porque nem todo projeto vai faturar milhões. Não é você começar um projeto agora que você vai conseguir, não é garantia de você ter sucesso com aquele projeto. Se você tiver 2, 3 mini projetos ali e que você consiga validar e ver qual deles, ou de repente os 3 todos eles vão render bons resultados, mas pelo menos você tem ali mais ovos no cesto para você poder, quem sabe, um deles vingar. Exatamente. E uma coisa muito legal do microsas, por exemplo, eu que estou numa empresa maior e tal, o que acontece, né? Quando a empresa é muito grande, ela tem uma grande dificuldade que ela não consegue, principalmente se ela é um SaaS, né? Ela não consegue personalizar esse SaaS para cada
um dos clientes dela, porque ela tem muitos clientes. Então ela tem que criar um SaaS ali mais padrão, que atenda minimamente ali as dores de todos aqueles clientes, mas ela não pode se especificar em nenhum deles, sabe? Então essa é uma dor das grandes empresas. Elas não conseguem ser ali personalizadas. Mas quando você está criando, por exemplo, um micro SaaS, uma boa estratégia é você pegar um nicho específico de mercado. Então, em vez de você olhar, por exemplo, vou olhar para todas as enterprises do Brasil. Não, você pode falar, cara, eu vou fazer um software só para as financeiras que trabalham especificamente com tal tecnologia, tem tal problema. E aí você pode atacar só esses caras. Porque você não precisa da renda que uma empresa multimilionária ganha agora. Você precisa começar, você precisa de uma grana, do que o software te dê uma grana para que você se sustente e possa puxar outros projetos, né? Então você pode pegar só aquele nicho de mercado, fazer uma solução que seja mega aderente para aquele nicho, que eles vão amar, que vai ser muito melhor até do que as soluções dos grandes players, porque os grandes players não conseguem ter aquele nível de personalização, né, para aquele nicho específico. E aí você traciona e é a sua porta de entrada, né? Isso é um tema que a gente vai abordar muito aqui, né? Como que você entra, né? Qual que é a porta de entrada? Como é que você começa? Então esse é um bom caminho também, através do micro SaaS bem nichado ali, num segmento específico. Exatamente. E aí, falando disso também, que você falou de ter um bem nichado, a gente ainda pode ter um micro SaaS que atende o chamado B2C Sim, e o sim. B2B. Exatamente. Para quem não sabe, B2C é quando você tem um software que você consegue vender diretamente para o cliente final, para um consumidor final, para pessoas como a gente. E quando você tem o B2B, é quando você cria um software que vai atender um negócio, vai atender uma empresa, as demandas de uma outra empresa. E às vezes, nesse software, você pode ter um valor agregado maior do que um valor para um B2C. Então, são também duas vertentes, duas frentes que você pode levar em consideração quando você estiver decidindo o projeto que você vai iniciar. Exatamente. Lá na sua empresa, Leandro, vocês trabalham mais com B2C ou B2B? Lá é totalmente B2B, assim, a gente é totalmente voltado ao B2B. A Clearstay é uma empresa que trabalha com antifraude, principalmente focada ali nos grandes e-commerces brasileiros. Então, hoje, mais de 90% da base de e-commerce brasileira são clientes da Clearstay, então a gente é totalmente focado ali no B2B. E é um outro ponto que a gente pode entrar mais em detalhe em alguns outros podcasts aqui sobre as diferenças, né, de estratégia quando você está falando ali de B2B e B2C. No B2C, você sempre vai ter mais desafios em relação à escala. Então, no B2C você tende a ter muito mais clientes, né? Então, você vai ter mais questões de suporte, para você fazer o próprio marketing, né? Ou para você ter a aquisição desses clientes é um pouquinho mais complicado e tudo mais. E no B2B você tem outros desafios que você vai ter que lidar com, muitas vezes, talvez com um time de compras lá do outro lado, né? Todo um processo para a empresa te contratar. O B2B tem uma característica bem legal que quem contrata não é quem usa a ferramenta, muito diferente do B2C. Então, muitas vezes quem vai contratar é um gestor ou é um time de compras da própria empresa. Agora, quem usa é um analista, que às vezes ele nem teve opinião em comprar o software ou não. Então, tem estratégias totalmente diferentes, né? Para você vender ali, entrar no mercado com software B2B, a gente pode abordar bastante esses temas. Eu trabalhei também numa empresa que a gente criava software para B2B. Hoje, a minha empresa é basicamente B2C. Sim. Mas eu já trabalhei numa empresa que os softwares eram para B2B e a gente tinha uma dificuldade gigante para conseguir colocar o software dentro das empresas, porque já tinha uma concorrência. É claro que nem sempre você vai ter essa dificuldade, mas era uma dificuldade que a gente tinha lá na empresa. Por quê? O nosso software, imagina você ter toda a gestão de uma empresa, a gestão médica de uma empresa, a gestão de documentos da empresa, onde aquela empresa já tem essa gestão feita por um outro software. Quando você tenta entrar com um software novo nesse mercado, por mais que ele seja melhor do que o que já existe, mas o volume de dados é tão grande que a empresa tem, que para ela migrar de um software para outro, ela vai pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes para poder fazer essa migração, porque o trabalho que dá e o risco que tem nesse processo de trazer os dados de um software para outro é um risco que às vezes a maioria das empresas não vão querer correr. Então aí já vai uma outra dica também, né? Porque quando você avalia o mercado, você tem que avaliar também essas questões. Lá, por exemplo, a gente tinha um software que ele era mega gigante. Sim. Cara, eu não lembro agora de cabeça, mas era um software que tinha milhares de funcionalidades e ele foi construído praticamente todo para depois começar a vender. Nós ficamos 3, 4 anos construindo o software, não fizemos nenhuma venda do software, só construindo e utilizando dentro da própria empresa, porque a gente também precisava daquele serviço. Entendi. Uma empresa a gente precisava daquele serviço. Só que quando a gente levou o software para o mercado, como é que a gente colocava isso dentro das empresas se as empresas já tinham toda a documentação dela, toda a gestão dela
dentro de outro software. E aí o software não morreu, mas eu acabei saindo da empresa, foi nesse processo lá que eu ia para Portugal, mas eles tiveram que encontrar outros caminhos, que eu não sei ao certo quais foram. Eu sei que hoje o software, ele é um software que teve sucesso, mas eles tiveram que encontrar um caminho para quebrar essa barreira. Não sei qual foi, talvez eles tenham quebrado o software em pedaços menores que atendem necessidades específicas, assim, para conseguir encaixar ele, pegando brecha nas empresas, talvez de funcionalidades que o outro software não tinha, mas coisas mais específicas para conseguir entrando e depois levar o software por inteiro para dentro da empresa. Mas é algo que vocês também precisam pensar muito bem antes de começar um novo projeto. E eu ia pedir também ao pessoal aqui, Leandro, para sei onde que vocês estão vendo ou escutando esse podcast, mas se for em alguma plataforma que você consiga comentar aqui embaixo, já escreve pra gente também se vocês têm uma ideia de um conteúdo que a gente possa abordar aqui ou algum tema que vocês queiram que a gente debata aqui, porque a gente não quer só falar também daquilo que a gente acha que vai ser interessante para vocês. A gente quer falar sobre coisas que possam agregar valor para vocês, e quanto mais vocês falarem pra gente aquilo que vocês querem, a gente vai conseguir entregar um melhor conteúdo. E esse feedback constante, né, vai ser sempre muito importante aqui pra gente, até porque esse aqui é um produto que a gente tá construindo do zero, a gente tá começando Primeiro. Exato, exatamente. E como todo produto, realmente a gente precisa entender a necessidade ali dos clientes, né? Então, é até o que o Thiago vinha falando aqui, né? Antigamente era muito comum, e ainda tá? A gente tem que se policiar. Era muito comum os softwares serem desenvolvidos por anos, meses, anos, né? E só então ter o primeiro contato com o cliente, o que na maioria dos casos acabava sendo uma tragédia, porque PPT, né? PowerPoint e planilha de Excel aceita qualquer coisa, mas a realidade é dura, né? A realidade é dura. Então, assim, já fica até essa dica quando você estiver lá, cara, achei uma gambiarra aqui, né? Uma ideia de projeto. Primeira coisa que você vai fazer, vai meter a mão no código, vai desenvolver algo? Não, calma. Primeira coisa, você vai conversar com esses clientes, vai entrevistar, vai tentar entender essa dor mais a fundo, entender como é que é o processo desse cliente, todos os pontos de dor ali, de necessidade que ele tem. Aí sim você vai ali preparar uma primeira versão, que a gente vai conversar mais sobre MVP e tudo mais. Isso. Mas você vai preparar uma primeira versão para você validar essa demanda, né? Validar essa dor. Existe mesmo essa necessidade? Faz sentido dessa forma que eu imaginei a solução? Então, todos esses pontos. Exato. Como que você vai prospectar os primeiros clientes ali? Como que você vai abordar eles? Como que você vai validar isso? Se você vai fazer um anúncio na internet ou se você vai de porta em porta. Isso tudo a gente vai falar aqui com vocês também mais pra frente, contando um pouco da minha experiência também e da experiência do Leandro na empresa que ele trabalha hoje. E eu quero deixar até um spoiler aqui, um gancho para um próximo vídeo, que talvez você não precise nem desenvolver nada para ter seu primeiro cliente ou para validar o seu produto. Pode ser que você consiga validar seu produto antes mesmo de ter qualquer linha de código escrita. Então isso é bem importante. Não fez isso? Exatamente. Não só ele, várias. Então a gente pode falar de várias formas, né, de fazer essa validação, vários tipos de protótipo, né, para fazer essa validação. Então isso aí também é um assunto bem legal. Leandro, então, e a gente ainda nem começou a falar sobre inteligência artificial, né? O que você acha um pouquinho? Só não é para aprofundar não, mas só um spoilerzinho de como que a gente pode trazer a inteligência artificial aqui para o podcast. Cara, a inteligência artificial, ela abre um leque de várias oportunidades, né? Tanto para você utilizá-la para ser mais produtivo no seu dia a dia ali, como desenvolvedor e empreendedor, né? Tem várias aplicações aí da inteligência artificial, como até ela ser ali todo o core do seu próprio produto, né? Então, hoje em dia está muito mais acessível você desenvolver um produto usando, por exemplo, modelos já prontos, né? Modelos de fornecedores. Você consumir isso via API está super fácil, né? Sim. Então, assim, aquela planilhinha lá de Excel, de repente ela vira um modelo complexo de AI aí, e não é coisa de outro mundo você fazer isso, não. Pois é, eu já vi projetos que, às vezes, a pessoa nem tinha tanto conhecimento assim de programação. Com a inteligência artificial, ela conseguiu iniciar o projeto dela, começar a criar o projeto dela e começar a faturar com aquele projeto. Então, é algo que deve ser levado em consideração. Quando a gente alia ali a AI e o no-code, aí a galera que não está querendo aprofundar no código, né? Sim. Mas com o no-code já
dá para fazer muita coisa, já tem muita gente ganhando muito dinheiro aí sem saber codar só no no-code e utilizando inteligência artificial. Então, realmente é todo um universo para a gente falar Com dele aí. certeza. E a gente vai trazer muito mais desse assunto pra frente nos próximos episódios. Então, se inscreve. Eu não sei se você tá. De novo, eu não sei se você tá assistindo isso aqui no YouTube, no Spotify ou outra plataforma, mas aonde tiver, faz alguma coisa aí. Ou você clica pra se inscrever no YouTube, ou pra. Não sei como é que é no Spotify. Como é que é? Spotify acho que é curtir, Curtir, né? adiciona os favoritos, é alguma coisa assim. É um Faz, botãozinho demais lá no é, Spotify. faz alguma coisa pra você ser lembrado quando a gente soltar um novo episódio aqui, tá? Porque você não pode perder. Eu não ia querer perder, cara. Nem eu quero perder. E comenta aqui embaixo também, interage com a gente, traz feedback pra gente, quais assuntos vocês gostariam de ter vídeos aqui primeiro, de conversar com a gente. Então, deixem aí o seu comentário. Isso. Boa, Leandro. Então, acho que a gente já vai encerrar esse episódio por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até o final aqui do nosso episódio, que assistiram até o final. Comenta aqui embaixo se você ficou até o final do episódio. E você quer falar mais alguma coisinha aqui pro pessoal? Queria só dizer, pessoal, que a gente está muito empolgado em começar esse projeto aqui. Então, vocês estão vendo que é o nosso início, até com a câmera aqui, a gente vai se acostumando, mas podem ter certeza que vem muito conteúdo bacana, vem muito material legal e coisas práticas para você realmente tirar a sua ideia do papel e começar a ganhar dinheiro com o seu software. Fechado? Vamos fazer desafio aqui com o pessoal também, né? Nas próximas. Vamos trazer desafio para vocês, tá? Exatamente. Para vocês meterem a mão na massa mesmo e começar a fazer dinheiro com o software de vocês. É isso aí. Boa. Então, Fechado, até a Thiago. próxima. Valeu, Leandro. pessoal.